Olá, estamos aqui em mais um programa Influenciadores e hoje é um programa super especial, um programa que com certeza vai ser inspirador para você que está assistindo, porque nós estamos aqui com a minha amiga Karen Abreu. Ai, obrigada pelo convite, obrigada mesmo por estar aqui com você. Muito bem, Karen, seja muito bem-vinda. E você está aqui não é à toa, tá? Nosso programa Influenciadores, ele já tem esse nome porque a gente traz aqui só pessoas que trazem influências do bem para os que nos assistem. Só trazemos pessoas que têm histórias inspiradoras, que é o seu caso. A Karen Abreu, que é esteticista, tem uma clínica de estética, ela é uma empresária de sucesso e ela vai contar para vocês hoje sobre a carreira dela, sobre a carreira meteórica de sucesso que ela teve até aqui e também alguns problemas que ela passou, que é isso que vai te inspirar, para você não desanimar a sua caminhada. Não é isso, Karen? Isso mesmo, estou aqui para te ajudar. Muito bem. Então, Karen, vamos começar com tudo. As pessoas vão te conhecer no decorrer aqui da nossa entrevista e eu gostaria que você começasse já falando pra gente aí o porquê que você é uma empresária de sucesso, como começou isso, como foi assim o início da sua carreira, por que você passou a ser empresária, uma empreendedora? Legal, vamos lá então, gente. Bom, eu sou a Karen Abreu, tenho 28 anos, proprietária de uma clínica em Pirituba, Vila Anastácio. Para quem não conhece, me segue lá, o Instagram é Estética Karen Abreu. Eu comecei sendo funcionária, porque todo empreendedor tem que passar a primeira fase, né, aprendendo com o outro, né, no início. Então eu fui funcionária, comecei aí na Emagrecentro, fazendo a faculdade aos 19 anos, babyzinha, trabalhando na Emagrecentro. Quando eu estava um ano nessa empresa, já estava tendo uma consistência, ganhando experiência e tudo mais, comecei a atender em casa, home care. Então eu trabalhava na clínica, atendia home care e fazia faculdade com 19 anos. E a volta de um atendimento a home care, o caminhão, né, me pegou na traseira, o motoqueiro caiu, o caminhão me pegou e eu perdi o carro, deu PT no meu carro. E eu não tinha seguro, porque esse carro eu comprei com todos os dinheiros que eu guardei, fui resgatando e dei à vista. Perdi o carro, no outro dia eu fui mandada embora da empresa. Eu falei, nossa, tem algo aí por trás, né? E eu chorei o fim de semana inteiro, porque eu perdi o carro, eu perdi o emprego. Bola pra frente, segunda-feira, um novo dia, minha família se reuniu e falou, Karen, pelo seu desempenho, pela sua dedicação, você só tem 19 anos, vamos juntar a família e te dar 10 mil reais para comprar um novo carro. Foi aí que a minha família se reuniu, sou muito grata a eles, e comprei um carrinho baratinho para atender mesmo, home care. Foi aí que me deu o start. Eu vou montar o meu espaço. Tá na hora já. Com 20 anos já querendo montar uma empresa, né? E aí eu falei, tá na hora, Túlio. Quando foi comecei a montar tudo e peguei uma salinha atrás de um salão de cabelo. Então era fácil porque já tinha cliente no salão. Então automaticamente já vinha cliente para mim. Comecei atrás de um salão fazendo massagem modeladora, drenagem, pós-operatório e limpeza de pele. Era isso que eu fazia. No início não tinha aparelho, comecei na mão mesmo, com a experiência que eu tive, né, trabalhando e a faculdade. Então eu montei essa salinha atrás de um salão na faculdade e atendendo a home care, porque a minha família se reuniu e deu esse carro que eu fui muito grata. Daí começou a minha trajetória em crescimento constante, estudando, trabalhando 12 horas por dia e vamos embora que tem muita coisa para contar. Muito bem. Dentre as coisas para contar, olha só, eu ia te fazer essa pergunta depois, mas acho que cabe fazer agora, porque eu vi que quando você sofreu o acidente ali e aí perdeu o emprego, você falou assim, tem alguma coisa por trás. Então aí já entra um outro fator.
Então já entra a questão aí, confiança, fé. Me fala dessa parte na sua vida. Olha, naquele momento eu ainda não tinha, né, algo tão profundo com Jesus. Mas eu sempre tive uma fé muito grande dentro do meu coração, que o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Então eu sempre acreditava muito nisso, que no outro dia ia acontecer algo novo, Túlio. Muito bem, que fantástico. Olha, parabéns. E essa sua história de fé, depois eu vou querer saber um pouquinho mais como como ela está hoje, como você chegou nela, né? É um outro assunto interessante, muito importante. É uma das coisas que o empreendedor tem que ter também, é confiança em Deus, né? É isso Porque mesmo. Deus está acima de tudo, acima de todos. Deus é fantástico. Fantástico. Né? E aí fala pra mim que parece, nesse meio do caminho, eu ouvi dizer aí na sua história, que na hora que você estava começando a embalar mesmo, ainda você ficou grávida. Minha filha, aí foi. Tava no ano já com o negócio, fiquei grávida. Eu quase tive um infarto. Eu falei, meu Deus, trabalho 12 horas. Tô terminando a faculdade grávida. Eu tava no último semestre. E aí deu pra terminar a faculdade. Quando eu ganhei a Luísa, eu já tava formada. Me formei em 2015 na Unip, Estética e Cosmética. E aí engravidei no meio do processo. Comecei a contratar. Falei, bom, o negócio começou a bombar, preciso contratar para poder sair um pouco de licença. E eu aprendi muito nesse período, como é complicado e ao mesmo tempo gratificante ter equipe. Você tem que ensinar, tem que insistir para dar tudo certo. Muito bem. E sabe uma coisa, na questão de dar certo, uma coisa que eu admirei ali em você, que eu vi um comentário seu, que eu vejo outras pessoas preocupadas, né? Se o funcionário vai sair, vai roubar cliente ou não vai. E você falando, não, já me perguntaram se eu não fico preocupada da minha funcionária sair, roubar meus clientes. E você falou algo muito bonito. Quer repetir pra gente aí? Quero refletir. Eu acredito que tem cliente para todo mundo. A gente não pode ter essa desconfiança. Ai, porque ele vai sair daqui, vai roubar meu cliente. Aí ele vai sair daqui, vai fazer algo que eu não espero. Então, assim, confie no próximo, deposite a sua confiança e tem cliente para todo mundo. Deus prospera aqueles que é grato, aqueles que fazem um bom trabalho. Isso é o mais importante. Então não fica apegado a isso, sabe? Desapega, confia que vai dar tudo certo. Muito bem, essa é uma das partes que eu acho bonito aí na sua carreira. O empreendedor, ele tem que ter a mente aberta, né? Isso Todos mesmo. os assuntos, ele não pode ser egoísta, ele tem que compreender as pessoas. Tem. A pessoa, ele tem que ter, no mínimo aí, tem que fazer um curso de coaching para se conhecer o próximo, Isso né? mesmo. A mentalidade, né? Exatamente, a mentalidade. Tem que fazer uma programação neurolinguística ali, Super conhecer legal. a programação neurolinguística para entender as pessoas, se entender. É verdade. Né? Então eu acho muito importante isso. E aí, falando aí da sua história, nesse tempo você cresceu, né? Você foi crescendo, foi uma história de batalha. E eu queria, como nós estamos dando exemplos aqui, e a gente tem público de todo tipo. Olha só, tem público, tem até pastores que nos assistem, Legal. tem DJs, Que tem legal. público de todo tipo mesmo, rappers que vêm Bacana. nesse programa, tem muitos amigos, enfim, Show. empreendedores principalmente. Então, pode ter alguém assistindo lá e falar assim, olha só, puxa vida, mas também se a minha família juntasse e me desse 10 mil reais, eu ia longe. Mas, Karen, eu sinto em você, e eu sou assim, que mesmo se você não tivesse tido essa quantia em dinheiro, eu acredito que você estaria onde você está hoje. Com toda certeza. Não foi isso, sabe, que me levantou. Isso foi uma ajuda. Se eu não tivesse, que nem minha avó virou pra mim e falou, se você não fosse tão determinada, tão esforçada, a gente não faria isso por você. Então, eu comecei cedo a trabalhar. Eu comecei a trabalhar com 16 anos. Né? Eu era recepcionista antes de entrar para a estética. Então, eu comecei a trabalhar cedo. Sempre ajudei em casa, sempre fui uma pessoa que era proativa. Então, tudo isso colaborou para minha família fazer algo por mim. Porque eu creio também que a família, ela olha muito o seu comportamento para poder fazer algo. Então, faça algo para você poder ver o que a família realmente te valorize e te faça algo por você. E claro, se você não tiver ajuda,
mão na massa, como muitas pessoas fazem, e eu fiz para conseguir crescer, né? Não tive ajuda de ninguém na estética, na minha empresa. A única ajuda foi essa, foi do carro. O resto eu fui tudo sozinho, os aparelhos, a equipe. Por 3 anos eu dei conta de tudo sozinha, administração, financeiro. Hoje que eu tenho a minha mãe para ajudar no financeiro, mas por 3 anos eu fiquei sozinha. E eu cresci muito rápido, né? Em 2 anos eu já estava aí com 18 funcionárias. Mais de 400 clientes. Então, assim, eu entregava o amor, a paixão pelo trabalho e fazia realmente com todo amor e carinho, porque é isso, você entregar mais do que recebe. Entregar mais do que recebe e você vai prosperar. Muito bem, muito bem. Olha só, e fazendo esse comentário que eu fiz, né, de que realmente você iria estar onde você está, mesmo sem essa ajuda, e você falou, se você é alguém, a família acaba te ajudando. De fato, é verdade. E eu tenho aqui um exemplo de que às vezes não é só família, às vezes até amigos. Verdade. Eu tenho um amigo, o Adiel Fares, ele é herdeiro da Marabras, ele é o presidente da Clínica Fares, né? E essa clínica, ela começou ali na Cachoeirinha. Sim, uma clínica pequena, ela foi crescendo. Hoje ele tem a unidade em Osasco, na Penha, em São Vicente, em muitos lugares, em Santo Amaro. Então, a Clínica Fares, ele é um empreendedor nato, é um vencedor, né? O Dr. Adiel Fares. Um abraço pro Dr. Adiel aí, nosso amigo. E aí, o que eu quero falar? Do exemplo de que mesmo se você não precisa ser família, não. No caso, não vou falar que o seu Dr. Adiel teve ajuda, eu vou falar que ele ajudou. Eu tenho um filho, o Davidson. O menino é fantástico. O menino, ele traz pra ele, de tanto que ele é empreendedor, ele é um hacker do bem, manja tudo de computador, tudo. Ele que fez o app, o aplicativo tudo aqui, Parque São Domingos. Legal. Então o menino manja muito, né? E a gente tava fazendo o marketing digital da Clínica Fares, a TV Fares, tudo. E aí, ele tava precisando de um curso de 3D, um curso mais avançado, né? E naquela luta e tal, ganhando dinheiro também, mas não tinha dinheiro sobrando, ele comentou com o Dr. Adiel, né, do curso e tal. Ele falou, é pro seu bem, vai aumentar, vai melhorar seu negócio, você merece. O Dr. Adiel Fares pagou o curso para ele. Um curso de ele merece. 36 mil reais. Show, entende? Você viu só? É assim. Deus coloca as pessoas certas no momento certo. Fica de olho nas oportunidades. Às vezes você tá aí reclamando que Deus não faz nada por você, né? Mas você não tá olhando as oportunidades que Deus dá e as pessoas que Ele coloca no seu caminho. A gente tem que ser gratos a isso também, né? Muito bem, perfeito, Karen. E aí, falando em pessoas que colocam no caminho, de repente, chega lá na sua clínica a Gretchen. De repente mesmo, gente. A filha dela me achou no Instagram, falou, Karen, que procedimento é esse, menina? Aí eu, nossa, na hora já comecei a fazer um network com ela, o que você precisa e tudo mais. E ela trouxe a mãe dela. Foi muito legal, gente. Bombou. Pra mim foi a melhor propaganda. A Gretchen é muito legal, assim, pessoalmente ela é o máximo. E fez os procedimentos lá comigo. E foi incrível, porque foi nesse momento, quando a Gretchen foi lá, Túlio, que eu cresci e abri a segunda unidade. Porque eu tava uma unidade, né? Eu tinha aí as funcionárias, mas de repente, assim, quando a Gretchen foi, triplicou meu faturamento. Foi demais, assim. Que bacana, demais, né? Eu vejo isso muito, assim, as mãos de Deus também, né? Sim, dirigindo, verdade. Né? Abençoando quem é fiel e quem trabalha muito. Então, assim, a gente tem aquela frase, né? Deus ajuda quem cedo madruga, né? Isso quer dizer assim, quem trabalha, quem corre atrás. É verdade. Né? A gente tem a ajuda de Deus e também, claro, os que estão ao nosso redor vendo tanta batalha, né? Tanta luta. Todo mundo vai ajudando. Eu vou querer, depois no segundo bloco, falar bastante com você na questão dos seus cursos, né? Show. Mas eu não queria entrar nos cursos em si, onde você fez, mas queria que você já falasse aí, antes do segundo bloco, a importância de estudar, porque isso também é exemplo, né? Influência dos jovens que estão assistindo. Com certeza vai ter menina aqui te assistindo de 14 anos, de 13, de 17, crescendo, e aí ainda está em fase de estudos ainda, né? Então, rapazes também. Show. Que conselho você... qual a importância do estudo, né, para você, para as pessoas? Eu falo que o estudo ele liberta, né? O conhecimento ele liberta. Então, quando eu comecei a estudar nessa sede de querer mais, de entender mais sobre a estética, sobre a mentalidade, sobre Deus, eu comecei a estudar muito, Túlio. Eu comecei a buscar aquilo que eu não conhecia. E a gente tem que estar ligado em aprender, né? Com o outro, em aprender o tempo todo. Todo dia eu já acordo pensando, o que eu vou aprender hoje? Porque se você aprender 1% por dia, você aprendeu 365% no ano, né? Então eu falo que a gente tem que aprender
aprender todo dia alguma coisa. E nessa jornada eu tenho mais de 50 cursos. Então eu faço muitos cursos mesmo, de fim de semana, de feriado. E nessa jornada de estudar, Túlio, eu fui convidada para um curso em Portugal. Automaticamente já palestrei em Portugal, de tanto que ele via o meu esforço, o professor, né? E esse professor, ele é um professor de chiquérrimo, de criolipólise e tudo mais. E ele viu a minha dedicação, ele falou: palestra, agora o momento é seu aqui em Portugal. Foi incrível. Então, o conhecimento liberta a sua mente, liberta para prosperidade e liberta para você fazer muito mais network com as pessoas. Muito bem, perfeito. Eu até ia perguntar depois da questão das palestras, que você tem sido convidada, né, para fazer palestras por aí, sim. por causa do seu conhecimento. Exatamente, eu já fui convidada para 3 palestras em feira de estética, já palestrei em Portugal, já palestrei em eventos, como Evento Elas, que só foram para mulheres mesmo, empreendedoras, para vários eventos de empreendedorismo, já palestrei. Fui já na TV Gazeta, fui na TV Rede Vida, fui em várias TVs aí também. E fui convidada também uma das alunas, né, da Unip, que mais chamou a atenção. Também fiz gravação pra Unip, aquele que passa no comercial, sabe, da TV? Unip, nananã. Eu fui também uma das premiadas da Unip e ganhei o case de sucesso pela Unip, a premiação pela Unip. Muito bem, você vai falando da sua história, não preciso nem perguntar, essa entrevista tá fácil. Muito bem, aí falando em premiação, eu fui na sua empresa, eu vi lá que realmente você tem muitos contratos, você falou mais de 50 certificados, né? Isso. Mais de 50 certificados de cursos que você faz, tem muitos cursos. E aí eu vi também alguns prêmios, né? Você tem esse prêmio que você recebeu. Sim. Que bacana. Tem o prêmio, né, do meio case de sucesso. Agora na quarentena recebi também outro prêmio, né, de uma entrevista na revista, né, Negócio na Estética, que eu fui a esteticista que mais trouxe estratégia no momento de uma pandemia. Então eu tive 8 estratégias nesse momento. Então eu fiquei sem atender 4 meses e eu consegui criar estratégias no meio desse processo. E aí eu fui a premiada aí, apareci na revista, Negócio da Estética, foi bem bacana. Muito bem, muito bem. Olha só, para quem tá aí, próximo bloco nós vamos falar também na questão de fé, né, espiritualidade. Vamos falar bastante disso, importante nessa caminhada, nessa jornada, né? E vamos falar também de mais algumas novidades na carreira da Karen, né? E Karen, eu queria que você falasse também dos programas de TV. Você falou que já foi convidado para vários programas e o que você tem sido convidado ultimamente. Você até mostrou para mim aqui, né? Para revistas, alguma coisa. Porque depois eu quero voltar lá atrás para que você fale alguns conselhos para as pessoas que estão aí começando. Mas fala mais um pouco aqui antes de finalizar esse bloco da sua carreira. Tá. Eu quero também falar para vocês as dificuldades que eu passei nesse caminho. Porque às vezes as pessoas falam: nossa, né? Ela realmente conseguiu aí chegar nesse nível e tá na TV, na revista, é a premiada da Unip e tudo mais, né, com o Instagram bombando. Só que eu quero contar as dificuldades também que eu tive por esse caminho, o processo que é para chegar lá. Então, no próximo bloco vai ter como eu conheci Jesus e também as dificuldades que eu passei com equipe, com o emocional, depressão e tudo mais. Isso, e com certeza, tá aí, porque você vai dar o pulo do gato, né, agora. Exatamente. Você mostrou aí o sucesso, né, da sua carreira. Então, olha, não saia daí, fique aí. Uma história de sucesso. Você pode chamar de esteticista, é isso? Esteticista, isso então, mesmo. A empreendedora esteticista Karen Abreu já está falando aqui para vocês da história de sucesso dela. É uma referência, mais de 40 mil seguidores no Instagram. Para ter 40 mil pessoas querendo te ouvir, você tem que ser... né? Tem que realmente saber uma o que falar, influência. tem que ter influência mesmo. E aí você vai saber o que ela passou para chegar onde ela está hoje, ok? Então não saia daí, fique com a gente. Programa Influenciadores. Olá, estamos de volta. Programa Influenciadores, Make TV, aqui com a esteticista empreendedora Karen Abreu. Isso mesmo. Muito bem, cara. Estamos de volta. A Karen, no primeiro bloco, já falou para nós aí como iniciou a sua história de sucesso, mostrou que é realmente uma história de sucesso, uma influencer, por isso que está aqui no programa Influenciadores, e está aqui para te influenciar para o bem. E aí ela mostrou o quanto é importante estudar, o quanto é
o que ela tem já de especialidades, já tem mais de 50 diplomas de cursos, tudo que ela já é, né? Agora nós vamos mostrar nesse bloco para você aí o pulo do gato, com o que ela passou para chegar onde ela está, né? E o que você teria que fazer para chegar onde ela está também. Não é isso, cara? Eu tenho uma pergunta para você. Vamos lá. Entre as coisas que você passou, Tá. Como é que foi na empresa? Você teve dificuldades com funcionários? Como é que funciona aí essa parte do empreendedorismo, que nem tudo são flores? Nem tudo são flores, isso mesmo. Quando eu tava nesse crescimento, 18 funcionários, 2 empresas e tudo começou a crescer, realmente eu me perdi nesse processo. Eu não consegui dar conta de tudo. E automaticamente eu programava um treinamento de equipe, mas eu não conseguia estar constante na empresa. Então me fiz ficar um pouco ausente também por alguns problemas emocionais e tudo mais, que a gente vai falar sobre isso também. E aí, o que aconteceu? Uma laranjinha podre na minha empresa, por isso que você tem que ficar ligada nas pessoas. Então, uma laranjinha podre me levou 12 meninas, eu tinha 18 pessoas trabalhando comigo. De repente começou a sair uma atrás da outra e me saíram 12 pessoas. E nesse processo da saída das funcionárias, eu comecei a procurar, a entender, Túlio, por que aquilo estava acontecendo comigo? Por que as pessoas estavam do nada, não quero mais, aqui não é o momento, nanã. E de repente, depois de um mês, me chegou processo, me chegou denúncia. E eu falei assim, meu Deus, o que está acontecendo? Aquele vucu-vucu. E foram 3 processos em 2018. Uma denúncia. E eu fiquei assim, e agora? O que eu vou fazer? Comecei a orar, comecei a buscar o Senhor. Vamos falar disso também. Outra parte da história. Outra parte da história. E 2018 para mim foi o pior ano. Pior. Financeiramente falando. Entrei numa dívida atrás da outra. Muito empréstimo. E aquela bomba começou a explodir. Por quê? Porque eu não tinha realmente uma estrutura e um planejamento da minha empresa. Então, ali foi assim a minha maior dificuldade que eu enfrentei. Puxa, então, e fala pra mim, então, como você saiu dessa dificuldade? Aí fiquei curioso. Agora né? tá curioso. E aí eu comecei a buscar o Senhor nesse processo. E olha que engraçado, chegou o processo em fevereiro, eu conheci Jesus em dezembro, e aí o processo que chegou em fevereiro, a turbulência começou a vir, e eu falei, agora é o momento de eu buscar. E em abril já foi a primeira audiência, então foi muito rápido. No dia antes da audiência, foi arquivado o processo. Nossa. A minha advogada ligou e falou, tá arquivado o processo. Eu, o quê? Arquivado. Aí, beleza, Deus arquivou o primeiro processo. Aí ela colocou de novo, né? A mesma pessoa colocou de novo, e aí Deus arquivou de novo. Aí ela colocou de novo. E aí na terceira vez, ela foi insistente. Pela terceira vez, aí Deus falou, agora você tá preparada. Porque tudo tem uma preparação de Deus, né? A nossa mente, o nosso coração, de não ter aquele vucu-vucu na hora. E aí Deus me preparou para aquele momento. Quando chegou lá na audiência, Túlio, foi lindo, foi incrível. Juiz, advogado, tudo pegou na mentira, muita mentira lá que ela contou. E acabei aí, né, ganhando no final. Então, assim, confia no Senhor, porque Ele fará coisas grandes e lindas na sua vida. E o processo também, né, além de tudo isso, o processo trabalhistas e a denúncia que elas fizeram foi arquivada também. Então eu falo assim, busque o Senhor que tudo se encaixará, né? Claro. Então aí teve várias denúncias, vários processos, mas Deus sempre na frente, me dando a vitória. E isso é o mais importante para todos nós. Muito bem, fantástico. E olha só, nesse processo, dessa dificuldade do empreendedor, né, que ele enfrenta muitas dificuldades, ainda mais com a lei trabalhista no Brasil, que olha, graças a Deus mesmo você ganhou, né? Tem muitos empresários que não ganham por conta da lei, ela puxa muito pro lado do funcionário, assim, mesmo o funcionário estando mentindo, né? Exatamente, e mesmo que faça acordo, né, um acordo simbólico, eu fiz acordos também com outras, então assim, simbólico, mas não o que realmente sabe? Às vezes a pessoa quer 40, 50 mil, 100 mil, não existe, às vezes não é aquilo, entendeu? Verdade. Então tem que ser justo, e Deus ele é justo, né? Quando a gente tem que pagar, a gente tem que pagar e pronto, mas sempre buscando ao Senhor para estar tudo claro dos dois lados. Verdade. Segue aqui um comentário.
tem muitas pessoas, acho que a maioria que está assistindo não é empreendedor, vamos dizer assim, né? Porque tem muitas pessoas que não podem empreender e tudo. E se for funcionário, é assim, seja você na posição de funcionário ou de empreendedor, o certo é assim, dar a César o que é de César. Então, se o funcionário quiser mais do que ele tem direito, sabe, existe uma lei natural, existe um Deus lá em cima. Exatamente. E isso vai voltar para quem não está agindo certo. Exatamente, então, eu assim, acredito muito nisso. Exatamente. Então, assim, é muito importante assim, a ética, a honestidade. Porque se você conhece alguém que se deu bem fazendo coisa errada, espera, você ainda não viu o fim da história. É verdade. Então, não tem quem se dá bem fazendo coisa errada. É verdade. Entendeu? Sempre vai ter ali no caminho algo que vai, né? Sempre encontra o seu. Ela. E você vai conhecer muitas pessoas que fizeram certo e às vezes penaram para chegar a fazer certo. Penaram fazendo certo, mas chegaram lá. Exatamente. E aí a ética tem que pagar o preço. Eu ouvi uma frase de uma pessoa que eu guardei, muito importante, assim. O que ele falou? Ele falou assim... porque a pessoa tem que ter ética mesmo, né? Só que a ética e a sua honestidade, ela só é provada mesmo quando você tem algum prejuízo por conta dela. É verdade. Entendeu? Porque é muito fácil falar, não, eu sou honesto, não, eu faria desse jeito. Não, eu tenho ética até pôr ela em prova, né? Exatamente. Põe ela em prova. Põe ali que se você seguir a ética mesmo, você vai perder um dinheiro por aquilo. Ou então você vai ter que pagar algo por aquilo, um alto preço, seja de trabalho, o que for. Para manter a sua ética em pé, a sua moral em pé. Exatamente. E aí no momento que você pagou esse preço, aí ela está comprovada. Realmente você tem ética, tem moral, tem tudo. E a gente paga o preço. Paga o preço. Estar com Jesus também paga preço alto. Paga alto. Porque a gente tem que passar por lutas, né? Porque não é tudo vitória. Estar com Deus não é só 1000 maravilhas. Estar com Deus é você ter fé que Ele está na frente e que aquilo vai realmente dar certo. Porque você é honesto, você tem ética, você é sincero e você faz o que tem que ser feito. E aí, naquele processo que estava acontecendo comigo, Túlio, eu falei assim, cara, eu preciso aprender algo. Comecei a abrir a minha mente, eu falei assim, não, eu preciso aprender algo, eu preciso saber lidar com o próximo. E Deus começou a me ensinar muita coisa, muita coisa, muita coisa. E eu comecei a estudar, comecei a ter sede de me autoconhecer. Porque eu falo, não adianta nada servir Jesus, ter um bom trabalho, mas não se conhecer. Não saber quem você quer ser de verdade, que sonhos você quer, aonde você quer chegar, quais os seus sonhos e tudo mais. Então você tem que realmente se conhecer para poder realmente concretizar os seus sonhos. Muito bem. E olha que na sua história de vida, ela tem um momento que também serve para muitas pessoas que estão ouvindo aqui. Porque tem muitos empresários que passam dificuldades tão grandes que eles ficam... Muitos deles tristes, mas muitos deles chegam a um momento pior, que é uma depressão. Isso. E aí, eu fiquei sabendo que você passou por esse momento também. Sim. E eu queria saber como foi a passagem, né, para eles terem um exemplo, e também como você saiu disso. Né? Quando eu fiquei com depressão foi em 2017, então foi o ano antes de um processo bem difícil para mim. Né? E eu descobri que eu tava... Por quê? Porque, Túlio, eu vivia na padaria comendo o dia inteiro. Ou eu ia pra padaria, ou eu ia pro shopping gastar o dia inteiro. E eu nunca queria estar na minha empresa ou na minha casa, eu inquieta, ou eu dormia muito também. Então eu vivia, às vezes dormia muito, não tinha vontade de fazer atividade física, não tinha vontade de ir pra nada, assim. Era uma coisa, era um desânimo, era uma nhaca, sabe assim, que eu acordava já na nhaca, aquela coisa, quero morrer, não quero... Pra ter dinheiro, eu falava assim, pra ter dinheiro, ver essa vida, eu não quero ter. Eu cheguei a falar então, isso. Isso é grave. E só para eles entenderem, depois é legal, quem quiser pode ir nas suas redes sociais ver a foto do antes e depois seu. Sim. Essa depressão, essa questão de você falar que você comia muito e tudo, você teve que, inclusive, não parece quem te vê hoje, mas você teve que sofrer um processo sério de emagrecimento, né? Muito, eu emagreci 21 quilos. Então você era 21 quilos mais forte do que você fortinha. E assim, não tinha qualidade de vida nenhuma, não tinha atividade física zero. Então por isso que eu falo, a atividade física, ela libera endorfina, ela libera uma energia dentro de você fora do normal, que afasta toda a depressão. Então, se você não tem energia aí para treinar,
busque uma animação e vai caminhar, vai fazer alguma coisa, porque afasta mesmo as energias ruins aí. E claro, né, buscar o Senhor, porque o que me ajudou muito na depressão foi o Senhor. Eu não precisei chegar ao ponto de tomar remédios e nem antidepressivos e tudo mais. Mas quando eu cheguei na psicóloga, ela falou assim, Karen, você precisa de ajuda e o mais rápido possível é se cuidar, é se conhecer e ter mais qualidade de vida, cuidar da sua saúde. Foi aí que eu comecei a passar na psicóloga, conhecer Jesus mais a fundo, né? Pra sair daquele momento, daquela fase e entrar no processo de emagrecimento. Muito bem, muito bem. E aí você conseguiu sair dessa fase? Consegui sair dessa fase. Que bem. Um ano, aí foi num processo com as minhas funcionárias, né? Então eu comecei o processo de emagrecimento, criar essa alternativa também para a empresa, que eu falei, não, vou trazer o processo de emagrecimento também para a empresa, porque se eu conseguir, a cliente também consegue. Então eu comecei a seguir todo o processo, atividade física, crossfit, psicóloga, coaching, comecei a fazer curso de PNL, comecei a entender um pouco mais da minha mente, nutricionista, a estética, ozônio, que é algo incrível também na estética. E aí, Túlio, emagreci 21 quilos em um ano, já tô aí, né, nesse processo. Já fazem 2 anos que eu emagreci, então eu tô mantendo bem esse processo de emagrecimento. Mas o mais importante, Túlio, quando você tá bem com você, você fica bem com todo mundo, com o mundo, com as pessoas, com a empresa, com o financeiro. E aí, meu financeiro, né, com 3 empréstimos, lá no embaixo, por quê? Porque eu não tava bem. Então, quando o seu financeiro não tá bem, quando alguma coisa não tá indo bem, é porque você precisa se cuidar e se autoconhecer melhor para entender as outras áreas. Foi aí que eu comecei a me cuidar, me autoconhecer, o financeiro começou a melhorar. Muito bem, belos conselhos aqui. Por isso esse programa chama Influenciadores. Exatamente. Estamos aqui com a influencer Karen Abreu, falando aí do que você tem que fazer para realmente melhorar na vida e estar no momento que é o que a Karen está hoje, Sim. né, para cima, feliz, Alto com a empresa astral. bem, alto astral. Muito bem. E uma das coisas que auxiliou a Karen nessa estrada, com certeza foi conhecer Jesus, Isso né? mesmo. Nós não vamos falar de placa de igreja aqui, Não. porque independente da igreja que você conhecer, o importante é você conhecer a Deus, conhecer Jesus também, Isso mesmo nessa caminhada do empreendedorismo, ou até você que não é empreendedor, principalmente. Isso Você que é funcionário. Por isso que eu respeito muito, eu gosto muito assim de funcionários que conhecem a palavra também, porque na Bíblia fala assim, né? Tem uma parte que é falada assim, se você for designado a andar 1 milha, ande 2. Isso mesmo. Então, imagina a pessoa que aprende isso, que tem isso em Exatamente mente, isso. sabe? Quer fazer pelo próximo. E fala Exatamente. assim, aí o funcionário tá lá, ou seja, você como patrão, se você pode ajudar aquela pessoa, ajuda dobrado, faz o que puder fazer, né? Exatamente então, isso. Os conselhos bíblicos, os conselhos da Bíblia são fantásticos. Fantástico. E me fala como é que é, como que você se sentiu, como foi aí quando você conheceu Jesus? Olha, eu tava na clínica, né, naquele momento depressivo, que eu não queria ver ninguém. E aí chegou uma cliente, uma serva de Deus, e ela falou pra minha recepcionista, eu quero falar com a Karen. Aí ela falou, Karen, não tá, porque eu falava sempre pra falar que eu não tava, viu? Até com a cliente, eu queria falar com ninguém. Eu entrava na sala e se trancava. E aí, a Bíblia na minha gaveta, olha isso, né? E eu lá... na sala, e a minha funcionária falou, tem uma cliente que quer falar com você de qualquer jeito, ela quer passar com você, Karen. Aí eu falei, então vamos lá, fala pra ela entrar, daquele jeito, sabe? Tudo que você fala, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? E aí ela entrou, era uma agonia muito grande, um buraco negro assim, ó, quando não tinha Jesus, fora do normal. E aí, ela entrou na minha sala, ela falou assim, Karen, Deus, ele tem um encontro contigo hoje. Aí eu falei, que? Ela falou, hoje ele tá vindo aqui. E ele quer te apresentar mais profundo. Começa a sentir que ele vai mudar a sua vida. Começa a abrir o seu coração, a sua mente. Ali, Túlio, ela falando de Deus pra mim, eu quero conhecer, eu quero ir aonde? Assim. Eu fiquei desesperada. Eu falei assim, eu preciso sair disso. Porque eu tinha tudo, mas não tinha nada. Sabe quando você tem vazio, tudo? Você tem as coisas, mas não preenche, né? Cara, eu tinha 2 empresas, um monte de funcionária, casada, com filho, mas não sei, um buraco. Eu vou te falar esse não sei para as pessoas que estão ouvindo. Olha só, se você por acaso está assim nesse momento, você que é jovem também, e até você que não é jovem, você que tem tudo, ou tá com a família, fala assim, poxa, meu pai me dá todo carinho, minha mãe também, eles dizem, às vezes você não percebe, mas os pais dizem que eu tenho tudo, que eu não tenho do que reclamar, né? E você ainda continua com aquele vazio, então
o pai de família, a mãe de família, eu tenho filhos maravilhosos, tenho isso, estou com aquele vazio. Esse vazio, na verdade, isso que a gente fala, esse buraco que eu não sei o que é, ali é o espaço de Jesus. Isso mesmo. Aquele é exatamente onde está faltando preencher com Jesus. Então, se Jesus não está vazio. Exatamente. Quando você colocar Jesus no seu coração, vai preencher esse buraco que está vazio. Foi aí que eu comecei a buscar, comecei a ir culto de lar. Exatamente o que você falou, não tem placa de igreja, não tem nada, não existe isso. Existe você realmente buscar, sabe? No quarto mesmo, eu falo para as pessoas, gente, você mesmo pode buscar Jesus em casa, entendeu? Com a Bíblia, põe o joelho no chão e ora, chama a atenção de Jesus. Porque o que ele quer que a gente faça, Túlio, é chamar a atenção dele. Para ele fazer algo diferente por nós, a gente tem que chamar a atenção. Opa, esse daqui tá diferente aí. Então é importante isso. Eu vou mais além até, Karen, que tá até na Bíblia, que eu estou batendo a porta, né? Então, ele na verdade, ele tá com a atenção na gente. Ele tá. A gente só tem que aceitar. Tá o tempo inteiro. Na verdade, às vezes nas minhas orações, eu não peço para Deus não esquecer de mim, porque Deus não esquece de mim. Não, de ninguém. Eu não peço para, Deus não me abandone, não, porque Deus não me abandona. Eu peço para que o Espírito Santo me toque para que eu nunca abandone a Deus. Exatamente. Para que Deus, o Espírito Santo esteja comigo, para que eu sempre esteja procurando a Deus. Exatamente. E quando a gente busca, a vida muda. Tudo muda. As batalhas vêm, só que você tá tão confiante, que você tá tão assim, cheio dele, que a gente tem que depositar nele, né? As nossas decepções. Eu não falava com meu pai, eu sofri também isso. Eu ficava 2 anos sem falar com meu pai. Meu pai não conhecia minha filha, pra você ter uma noção. Então, assim, depois eu conheci Jesus. Toda a vida da gente, né? Aí ele falou, você precisa perdoar seu pai. Eu falei, meu Deus, como que eu vou lá? Aí eu fui, liguei pro meu pai. Falei, pai, preciso falar com você. Aí ele falou assim, não quero falar com você. E pá, desligou o telefone na minha cara. E eu olhei pra Deus e falei assim, você falou que era pra eu perdoar ele. Eu liguei, ele me desligou o telefone na minha cara. Aí ele falou, fica calma que vai resolver. Depois de 1 mês, liguei pro meu pai. Eu falei, tô indo aí, hein? Aí ele falou, pode vir. Levei um buquê de flores, um presente, cheguei lá. E realmente, assim, quem é sério tem que fazer a sua parte. Não espere do outro, não. Faça você a sua parte. E aí eu falei pro meu pai, me perdoa, vamos viver uma nova vida, uma nova história. E hoje tá incrível, assim, a minha relação com meu pai. Ele me perdoou, perdoei ele. Foi algo muito, assim, sabe, incrível mesmo, eu e ele. E aí tudo mudou na minha vida depois que eu conheci Jesus. Então, perdoei meu pai, minha vida sentimental, minha vida espiritual, minha vida financeira, meu profissional, a minha mente, Túlio, tudo fez assim, buff, sabe? E o que você falou, o Espírito Santo tem que conduzir os nossos passos, o nosso coração, a nossa mente, para que tudo seja realizado. Muito bem, que história bonita essa questão de perdoar o pai e tudo, porque Jesus muda a nossa vida, em todos os sentidos. Te ajudou na empresa, te ajudou na vida pessoal, e o perdão é merecido, igual você falou, independente dele aceitar ou não. Porque se o perdão fosse por merecimento, então Jesus não perdoava a gente. Exatamente. Porque a gente não merece nada. Mas aí o perdão é assim, tem pessoas que falam, eu vou perdoar se ele me pedir desculpa, eu vou perdoar se ele mudar. Não. O perdão, você vai perdoar a pessoa independente dela merecer ou não. Exatamente. Que, inclusive, o detalhe... a pessoa que não perdoa a outra é como uma pessoa que está tomando um veneno achando que está dando para o outro. Porque o perdão, a pessoa que não perdoa, só ela está sofrendo. O outro está vivendo a vida dele. Exatamente. E quem não perdoa está remoendo aquilo. Exatamente. Está ruim para ela também. Então o perdão até nisso ele faz bem. Exatamente. Você perdoa a pessoa, você fica leve, você já perdoou, você fez sua parte com Deus, você fez sua parte com a pessoa. Aí a questão dela aceitar ou não é uma outra história. Importante que ela saiba que você que você continue tentando, né? Mas o mais importante é você realmente perdoar, né? E quando você errou também, pedir o perdão, né? Exatamente isso, é muito importante. Muito bem, muito bacana falar. Eu achei que não tivesse tantas coisas para falar sobre Jesus, mas o bloco ficou pequeno até, porque eu tinha tantas coisas, tenho mais para falar. Talvez a gente inicie o próximo bloco falando mais algumas coisas aí do quão importante é Jesus na vida da gente, mas aí vamos finalizar aí. Vou querer fazer um ping-pong com você. Show. Com umas perguntas tópicas ali para você responder rapidão. Top. E aí depois, pessoal, aguardem. A Karen vai deixar uma mensagem final de força de vida para vocês. Isso mesmo. A força que ela tem, para ela passar aí para vocês, para que vocês façam o mesmo que ela fez em todos os sentidos da vida, para que vocês cheguem onde é o seu sonho, para que vocês cheguem onde vocês querem chegar, como ela chegou onde ela quis chegar. Ok? É isso. Então, nos próximos blocos, nos vemos por aí.
Até já, Make TV, programa Influenciadores. Estamos de volta aqui, programa Influenciadores na Make TV, com a esteticista empreendedora Karen Abreu, que já contou aqui a sua história de sucesso no primeiro bloco. No segundo bloco, já contou aí tudo que ela passou para chegar lá e a sua confiança em Deus. E agora vamos aí para o nosso bloco final, para as últimas considerações, e você vai ter aqui um conselho fantástico da Karen Abreu aí, para você levar para sua vida, para você falar talvez um dia, poxa, aquele programa, aquele conselho mudou a minha vida. Isso mesmo. E é para isso o programa Influenciadores, por isso nós trouxemos aqui a influencer Karen Abreu, mais de 42 mil seguidores no Instagram, influenciadora de muitas empreendedoras aí. Olha só, antes de perguntar para Karen aí, uma pergunta aí que fez todo empreendedor tremer aí, a quarentena. Eu quero até fazer um comentário, estávamos falando de Deus, né? Nessa quarentena, além de dar uma guinada também na questão da empresa, Sim. nos estudos e muitas coisas que deu tempo para fazer, né? Sim. Tomar uma água aqui que eu falei demais o programa inteiro. E aí eu aproveitei a quarentena. Tá. Na nossa igreja a gente tem um curso bíblico que eu ministro, sou diretor do curso, sou professor também do curso bíblico. Legal. E aí tivemos a oportunidade de fazer o curso online, né, ao vivo, de live, então era sempre presencial. E aí olha que fantástico, enquanto a gente estava preocupado, né, e puxa vida, não vai ter mais a classe bíblica agora, o pessoal vem aqui de cair. Na verdade o negócio aumentou, a gente alcançou pessoas até na África. Que legal. Tinha pessoas assistindo da Inglaterra. E aí na África, por exemplo, eles formavam uma classe lá, com a nossa classe passando, com a nossa aula passando e vários alunos assistindo. Show. Moçambique, fantástico. Show. E fora os alunos daqui. O resultado, sábado passado agora, batizamos 7 pessoas. Que legal. Foi fantástico, foi uma festa bonita, todos aceitaram Jesus por conta da classe bíblica que eles aprenderam sobre a Bíblia, sobre Jesus, na nossa classe online. Então deu para fazer muitas coisas aí nessa quarentena, né? E no começo fiquei preocupado também com a questão da empresa, mas dei uma mudada em tudo. Porém, estamos aqui falando da empresa e do sucesso da Karen Abreu. E eu queria saber de você, como foi aí na quarentena? Bom, a quarentena chegou de repente, né? Fecha tudo. E quando veio a proposta de fechar tudo, falei, bom, vai ficar aí uns 15 dias, né? Porque foi a proposta, 15 dias no início. Na primeira semana, eu confesso que eu fiquei com muita crise de ansiedade, que eu falei, Senhor, a minha empresa. Comecei aquele negócio. E aí eu comecei a buscar, comecei a orar, eu falei, Senhor, me dá estratégias para eu poder manter a empresa nesse período fechado. A primeira estratégia que eu tive foi mandar mensagem para os clientes. Eu criei relacionamento, falando que Deus estava com elas naquele momento, que ia passar, que era uma fase. E eu comecei a mandar mensagem e criar uma troca aí com as clientes. Então essa foi a primeira estratégia que eu tive, Túlio. Ao passar, eu comecei a pensar o que eu vou fazer para ganhar o cliente comigo, a grana, né? Que é um processo difícil, porque eu tinha conta pra pagar, o funcionário. Mandei 7 funcionários embora, porque eu não sabia o que eu ia fazer. Então eu fiquei com 5 pessoas, por quê? Porque eu falei, cara, fechou, eu preciso estruturar. E aí, olha o que aconteceu. Eu comecei a organizar para vender os produtos home care que eu tinha para emagrecimento, cremes, produtos para a pessoa ter em casa, manter em casa, né, o que ela faz na estética, só que ela faz em casa. Comecei a organizar isso, entregando na casa. Peguei meu carro e fui entregar os produtos. Falei, um empreendedor, ele não pode parar. Ele tem que realmente continuar firme. Entreguei os produtos, aí chegou as clientes perguntando, né? Chega as clientes perguntando, você tem uma coisa de treino? Preciso treinar, academia fechou, e não. Falei, boa sacada. Eu e minha mãe lançamos a ideia de comprar o kit de treino, colchonete, pezinho e tudo mais. Conseguimos entregar mais de 100 kits de treino. Eu fazendo as entregas. Eu e minha mãe fazendo as entregas. Terceira estratégia. Então, a gente mandei mensagem, depois comecei a vender os produtos, depois o kit de treino. Chegou o Dia das Mães, vale presente, Dia das Mães.
válido até 2021, vale o presente, com flores. Fiz uma parceria com uma floricultura, fui entregar lá no Dia das Mães a flor, o vale presente, porque não podia sair, né? Tanto a filha quanto a mãe não podia fazer nada, então eu fui lá entregar. E de repente, na outra semana, tive uma estratégia de emagrecimento online. Então eu criei um grupo online onde eu arrumei uma equipe toda, né? Psicóloga, acupuntura, coach, nutricionista. Eu falei, vamos arrebentar. 15 dias grátis para trazer o público pra gente. E depois a gente cobra e faz um bem bolado. 500 pessoas. Nossa, que show! No emagrecimento online. Deu super certo. Conseguimos eliminar 200 quilos. Fiz ranking, foi muito legal. Você soube aproveitar a tecnologia, o que tinha para o momento. Exatamente, né? a gente tem que aproveitar. Bem. Fechei com o Túlio nesse momento também, né? Da volta aí da quarentena. Você contratou a empresa de marketing digital que foi inteligente nesse ponto também. Você é uma empreendedora nata, empresa. Né? Muito bem. E assim, cresci muito nesse momento, criei mais de 8 estratégias, o grupo foi uma delas também. Depois chegou o Dia dos Namorados, fiz parceria com a Empório do Aço, que foi um colar, né, chaveiro e tudo mais, fiz parceria com ela, mais vale presente, fui entregar na casa do cliente, fui criando várias estratégias, porque é isso, o empreendedor ele não pode parar, ele tem que criar, para você não perder a empresa, né? Show de bola, conseguir pagar tudo e ainda as dívidas que me restavam de 2018, viu, gente? Então foi nesse processo que eu aprendi muito, tive outra intimidade com Deus, né, nesse momento de quarentena. Eu tinha mais tempo, né, em casa, com a minha família e tudo mais. Então foi maravilhoso, porque do nada, falei, quer saber? Vou orar. Então dava tarde, assim, passava 1, 2 horas orando, ia ao monte, porque não podia ir pra igreja, então eu orava em casa e orava no monte. Orava em casa, no monte, nunca deixei de buscar o Senhor. Muito bem, cara, é fantástica a sua história, principalmente aí na dificuldade da pandemia. São várias dificuldades, né? Sim. Teve a das funcionárias, teve a depressão, teve aí a pandemia. Sim. E o empreendedor é isso, né? Passar por tudo isso. Exatamente. E depois tem gente que fala assim, né? Quando você tá bem, tá com carrão, tá bem na vida, fala assim, nossa, deu sorte. Não, fala assim, nossa, ela deu uma sorte. Verdade. É muita coisa que a gente passa, né? Então, Karen, para finalizar, antes de agradecer a sua presença fantástica aqui conosco no programa Influenciadores da Make TV, eu quero fazer aí com você um ping-pong, tá? Tá bom. Com perguntas e você pode responder no máximo 1, 2 palavras ali. Tá bom. Certo? E aí depois eu vou pedir para você deixar a sua mensagem final aí de força para as pessoas. Tá bom. Tá bom? Então vamos lá? Vamos. Trabalho. É algo que você tem que fazer com amor e paixão. Muito bem. Empreendedorismo. Olha, tem que ter força, coragem, fé e ação. Muito bem. Sobre sua empresa. A empresa, coloco muita dedicação, treinamento de equipe, Deus, chamo todos os dias ele para minha empresa, falo, Senhor, vem aqui fazer morada e tratar os clientes incrivelmente bem. Muito bem. Como você vê o seu sucesso? O meu sucesso, o que eu mais desejo, ajudar o próximo. Estamos aqui para servir o outro. Esse é o meu propósito de vida e é o que eu vejo de sucesso. Muito bem. Falando em servir, colaboradores. Vou estar sempre treinando, fazendo o meu melhor, orando e, claro, ajudando a ele crescer, porque é isso que faz o empreendedor crescer. Ajudando o colaborador, você vai ter mais sucesso. Muito bem. Clientes. É um amor muito grande, né? Ele que faz aí todo o elogio, toda a parte de contribuição, feedback positivo, feedback negativo, faz você crescer também. Então, faça sempre o seu melhor, entregue sempre mais. Amigos. Ai, meu Deus, sou apaixonada aí por amigos. Eu acho que vale muito o momento, né, com network e pedindo ajuda, porque a amizade é isso, dar a mão, fazer você crescer. E todo amor aí é incrível. Família? Eterna gratidão. Muito grata por ter todos ao meu lado. A minha mãe, ao meu pai, a todos que fazem parte aí do meu sucesso. Muito bem. Fé em Jesus. Um amor inexplicável. Sem tamanha. Nossa, descrição. Incrível. Tenha essa intimidade com Jesus que você vai ser transformado. Muito bem, que bênção.
Você tem 1 minuto para mandar uma mensagem final aí, impactante para as pessoas. Uma coisa que veio no meu coração aqui agora. O que você pensa, você sente. E o que você sente, você faz, né? Gera a ação, Túlio. Então, quando você tá com pensamento negativo, você sente algo negativo e você faz coisas ruins para você e para o próximo. Então começa a pensar coisas boas, sentir coisas boas, vibrar coisas boas, porque você vai fazer as coisas certas no momento certo e tudo vai fluir. Então nunca se esqueça disso. Pensamento gera sentimento, que gera uma ação. Pense coisas boas e faça aí o que Jesus tem para você na terra. Siga o seu propósito e não desista. Muito bem, que mensagem fantástica. Tá aí, ficou para você a mensagem aí da esteticista empreendedora Karen Abreu. Karen, agradeço muito você ter aceitado o nosso convite. Obrigada. Que Deus continue te abençoando. Amém. Sua empreitada de sucesso é realmente inspiradora. Amém. Que bom que você esteve com a gente. Que bom que você também esteve com a gente aqui no programa Influenciadores da Make TV. Obrigada mesmo, gente, por participar. E segue lá no Instagram, vocês vão adorar o meu story, tudo certinho lá. Beijão, hein? Estética Karen Abreu, é isso? Estética Karen Abreu. Tá bom, um abraço Beijo. a todos.